Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um jogo rápido aqui na Central Trader. Aqui quem fala com os amigos é Anderson. Hoje, dia 20 de março, uma bela de uma sexta-feira. Então agora nós vamos falar dos ativos que chamam a minha atenção com possível entrada no prazo semanal. Então bate-papo aí a respeito dos ativos que estão gerando oportunidade pelos nossos modelos para um prazo semanal. Lembrando a todos os amigos, aquelas pessoas que não conhecem a nossa fanpage no Facebook, é só procurar por Central Trader e curtir. Mas, além de curtir, você tem que clicar aqui em receber notificações para que vocês possam estar recebendo aí todas as novidades da nossa equipe aí através do Facebook. Lá no Twitter, é só amigo procurar por @CentralTrader e no YouTube procura /CentralTrader, que o amigo também vai ter acesso as nossas redes sociais, tá ok? Lembrando a todos os amigos que nós não recomendamos nenhuma venda e nenhuma compra de um ativo. A decisão sempre tem que ser do próprio investidor e o nosso intuito é apenas educacional, ok? Bem, como é que funciona o nosso bate-papo semanal? Nós vamos comentar agora a respeito do Ibovespa, depois nós falamos aí dos papéis que estão gerando oportunidade, ou das operações que nós estamos operando nesse exato momento. Depois falamos dos papéis que estão gerando oportunidade no prazo semanal. E somente lá no e-mail é que a gente coloca qual é o ativo que nós estaremos operando esta próxima semana. Lembrando, as nossas entradas são 1 centavo acima da máxima da semana ou 1 centavo abaixo da mínima da semana. Nós não esperamos os ativos fecharem a semana, a sexta-feira, para estar posicionando. Não, os nossos modelos são simplesmente a violação da máxima do candle da semana anterior que nós posicionamos a nossa compra, ok? Quero mandar aí hoje nós tivemos aí 4 pessoas que entraram agora para fazer esse acompanhamento aí da nossa carteira. Quero desejar as boas-vindas aí ao Pedrinho, ao Denival, ao nosso querido e amigo aí Hudson e também ao Gabriel. Então sejam todos bem-vindos aí. E você queira acompanhar a nossa carteira, é só mandar um e-mail lá para centraltrader@hotmail.com, centraltrader@outlook.com, para que os amigos possam ter acesso a o que nós estamos fazendo aqui na Central Trader. Bem, vamos lá. Nosso Ibovespa, essa semana nós tivemos uma semana aí forte, né? uma semana com movimentação bem importante, mais de 7%. Eu vejo no gráfico do Ibovespa essa semana a possibilidade de nós termos um Joy de Nápoles sendo acionado, né? Nós temos aqui o ativo fechando abaixo da média de 3, fecha acima, fecha abaixo e volta a fechar acima e não perde o fundo. Então, por esse setup, manda comprar na ruptura dessa semana em 52.300 pontos. O stop automaticamente aí ficando abaixo de 47.790, né? E o alvo, Anderson? Bom, o alvo é toda essa amplitude alternada em 1.61. O alvo por esse setup no gráfico semanal do Ibovespa está lá em 58.500 pontos. Mas Anderson, você vê venda? Sim, também vejo venda. Nós estamos aqui o setup do 1, 2, 3, né? Viemos em tendência de alta, vem fechando abaixo, fecha acima, não fecha abaixo. Se o Ibovespa vir perder essa mínima dessa semana, na semana anterior, a possibilidade é que nós também acionamos este padrão gráfico. Por esse setup, o alvo, o ponto de venda fica a 47.800, o alvo em 43.250 e o stop automaticamente na máxima dessa semana aí em 52.300 pontos. O que chama a atenção é que nós estamos rompendo a máxima na acumulação e distribuição do mês passado. Isso aqui é um indicador que prenuncia que entrou realmente uma pressão de compra bem mais intensa no nosso mercado. Então temos essa visão do setup 1, 2, 3 para venda e um possível Joy de Nápoles no gráfico semanal para ser acionado esta semana. Ok?
Bem, vamos dar uma passada agora nas operações que eu, Anderson, estou operando nesse exato momento com o meu próprio capital. Essa semana nós fechamos um trade com alvo, né, em CCRO3. CCRO3, nós compramos na sexta-feira. E aqui o Rogerinho fala, Anderson, tem que ser muito macho fazer essa compra que você fez em CCRO na semana passada e deu um belíssimo ganho, né? Sim, esse setup é um setup de volatilidade, Rogerinho. Então nós compramos na sexta porque o Williams, os dois Williams, o de 4 e o de 14, estava abaixo de menos 95 no gráfico semanal. Nós estávamos procurando trabalhar o repique, né? Que era um alvo de 10% ou quando o ativo fechasse acima da banda de Bollinger. Então ocorreu, com uma semana nós botamos o objetivo de 10% no bolso. O maior problema desse setup, Rogerinho, é que a maioria das pessoas não querem comprar ativos que estão caindo, né? E as pessoas esquecem que existe setup de volatilidade, que é buscar essa volatilidade. Só que, claro, que esse setup não foi feito para trabalhar em qualquer ativo. Então tem que haver um estudo, fazer um estudo antes, para aí sim você estar trabalhando. Isso que é o importante. Então, nós executamos a entrada, porque nós já tínhamos feito o estudo. E aqui eu quero colocar que eu comentei, né? Até o Evandro comentou e eu achei fascinante aí na nossa página. Depois, as pessoas não podem ter medo de executar o trade. Para você tirar o trader, o medo do trade, simplesmente se tira estudando o passado. A pessoa tem que ter um plano definido, com seu manejo de risco pré-definido, e estudar antes de fazer qualquer operação. Então, nós aqui da Central Trader, principalmente eu não faço as minhas entradas se eu não tiver feito um estudo antes. Então, eu jamais vou executar um trade ou passar qualquer modelo para vocês sem eu ter feito um estudo antes. Ok? Isso é sempre bom a gente deixar bem claro, principalmente para as pessoas que estão acompanhando os nossos modelos aí na prática, ok? Então, CCRO nós finalizamos. Tivemos duas entradas essas semanas na compras, né? Usando o modelo do Andinho. O primeiro ativo foi Brasil Foods. Então, nós compramos Brasil Foods pelo prazo semanal usando o setup do Andinho. A compra foi feita a 63,48. O stop dessa operação está em 60,99. Existe uma realização parcial programada 67,51. Ou o alvo final está lá em 74,98. A BEV também foi outro ativo que proporcionou uma compra essa semana pelo mesmo modelo. Eu fiz essa compra em Ambev a 18,38. O stop dessa operação está em 17,48. O alvo lá em 19,53. Eu estou posicionado no gráfico semanal por um de Oi de Nápoles em GGBR. Eu estou comprado em GGBR desde os 9,94. O stop está em 8,49. O alvo desse trade está lá em 13,05. Estou posicionado pelo modelo da média de 5,20. Aí no prazo semanal. A minha compra foi feita a 52,69. O alvo desse trade está aqui em 61,72. Ou o ativo, quando ele fechar abaixo da média de 20 no prazo semanal, eu vou ajustar o stop para essa mínima deste dia, dessa semana. Cruz 3 também eu estou posicionado. Eu sei que Cruz 3 existe a possibilidade de fechar capital, mas eu não sabia disso, né? Quando eu fiz a minha compra, porque tinha um modelo me gerando compra. Então eu fiz a compra a 21,49. O alvo desse trade está em 26,58. Ou na semana que ele fechar abaixo da média de 20, eu ajusto o stop para a mínima desta semana. Então esses são os papéis que eu estou posicionado nesse exato momento. Bem, eu vou agora falar dos papéis que chamam a minha atenção, mas novamente, eu só vou colocar qual é o papel que eu estarei entrando lá no e-mail. Mas não significa que esses papéis eu também não entraria. Eu entraria também, porque são papéis que estão se encaixando nos nossos modelos, tá ok? Mas como a gente tem um capital pré-definido para estar operando cada setup, então a gente escolhe somente alguns deles. Vamos lá. Existe aí um up reverso muito, mas muito interessante, sendo feito aí em Gol 4. Gol 4 no prazo semanal. Nós fazemos aqui a mínima das últimas 8 semanas.
temos um fechamento acima do fechamento do que no anterior. Por esse setup, manda comprar em 9,02, o stop dessa operação ficando em 8,10 e o alvo para a realização parcial. Perdão, para fechar todo o trade fica sendo aí em 10,50 porque é contra a média. Existem setups do Andinho aí em CROT 3, neste caso para venda. Então nós estamos aqui com a média de 40 descendo, Day menos acima do Day mais. Então a CROT faz 2 candles positivos. Por esse setup manda vender em 9,94. O stop dessa operação fica em 11,53 e o alvo desse trade aqui em 6,62. Por esse mesmo modelo CSMG3. CSMG3, a média de 40 semanas descendo, Day menos de 40 acima do Day mais. Por esse setup manda vender em 16,56, o stop ficando 19,42. E o alvo final desse trade seria aqui em 11,82. DIR3 também. Existe aí dois candles consecutivos de alta, média de 40 descendo, Day menos de 40 acima do Day mais. Por esse setup manda vender em 5,81, stop dessa operação em 6,37. O alvo fica sendo esses dois candles positivos projetados para baixo aqui em 4,24. Pelo modelo da média de 5,20, existe aí dois trades com possível acionamento. CIRI 3 no setor de construção que ganhou muita força essa semana. A CIRI vinha trabalhando abaixo da média de 20, a média de 20 inclina para cima e os preços fecham acima da média de 5 máximo. Por esse setup manda comprar na ruptura dessa semana em 13,25. O alvo desse trade fica em 16,70 e o stop é colocado na semana que fechar abaixo da média de 20, se ajusta o stop para a mínima dessa semana. ENBR3 também, o ativo vinha trabalhando abaixo da média de 20, a média de 20 vira para cima e os preços fecham acima da média de 20. Neste caso, o ponto de compra fica na superação da máxima dessa semana. Eu projeto este candle que fechou acima da média de 5 máximas, um alvo de 2 vezes a amplitude. Então o alvo fica aqui em 13,25. O stop é colocado na semana que fechar abaixo da média de 20. É um modelo muito interessante aqui. Eu tenho duas perguntas aqui a respeito, perguntando a respeito aí, mais na parte de trade, né? O próprio Rogerinho e o Augusto. O Rogerinho pergunta: Anderson, qual que é a maior dificuldade para você? Qual foi a sua maior dificuldade no mercado? E o Augusto: Anderson, qual que é o prazo que você mais gosta e qual que é o prazo que você tem o maior nível de acerto? Bom, Rogerinho, a dificuldade que eu tive no mercado quando eu comecei, sem dúvida nenhuma, foi a questão de definir qual é o meu manejo de risco. Definir o meu manejo de risco foi, sem dúvida nenhuma, o mais complicado. E depois, mudar a minha mentalidade de trabalhar setups objetivos. Eu comecei trabalhando com setups objetivos e realmente eu tive mais grandes dificuldades em trabalhar setups subjetivos. Quando eu passei a trabalhar setups objetivos, tudo facilitou. Augusto, o prazo que eu mais gosto de trabalhar, sem dúvida nenhuma, é o gráfico de 60 minutos. Eu gosto muito de trabalhar o gráfico de 60 minutos. Mas, por incrível que pareça, o gráfico que eu mais acerto é o gráfico semanal. O gráfico diário são tiros rápidos, né? São coisas rápidas e que duram aí, no máximo 12 dias as operações. Então, isso, se eu tivesse pouco capital, eu focaria as minhas operações no prazo semanal, sem dúvida nenhuma, tá bom? Desejo a todos vocês uma excelente semana e coloquem na cabeça, trabalhem com disciplina, seguindo a estratégia sempre à risca, com seu manejo de risco, stop e alvo, tá bom? Grande abraço e até a próxima.